Então fala aí, Romero, como que era antes da terapia, antes do pacto com Deus? Antes de nós termos um pacto com Deus, a nossa vida era uma vida de completo sofrimento, né? Nós, apesar de nos gostarmos bastante, a gente se amava enquanto nós namorávamos, mas devido à falta de maturidade, principalmente, né, nós tínhamos muitas brigas, desentendimentos, chegamos ao ponto de ter agressões físicas, verbais no meio da rua. Era um casal que, aonde ia, a intenção muitas vezes era se divertir, mas aquela noite de diversão, aquela festa onde a gente ia, sempre terminava em brigas. Muitas vezes até com eu rasgando roupa, para não ter que acertar uma nela. E era assim. E chegou ao ponto até de ter agressões físicas mesmo, e a gente acabou terminando de uma maneira muito ruim, porque o relacionamento ficou insustentável, né? E chegou uma hora que a gente terminou, nós ficamos 2 anos, mais ou menos, né? Separados um do outro. E foi a época que ela chegou, né, na igreja e ela começou a participar das palestras, ouvir a palavra, né? Eduardo, quanto tempo durou o namoro antes de chegar ao fim? No caso, a nossa história foram 2 anos, só que foram 2 anos assim de sofrimento, decepção, era muita tristeza, a gente se magoava muito, a gente se machucava muito com palavras, eu não confiava nele, ele não confiava em mim, então a gente terminou muito mal, pastor, ao ponto assim de a gente nem se falar. A gente ficou assim, 1 ano, foram 2 anos separados, sem contato nenhum. 2 anos juntos e 2 anos separados. 2 anos separados sem contato nenhum. E daí, nesses 2 anos sem contato, foi quando eu conheci o Autor do Amor. E, pastor, era um casal que quem olhava tinha tudo para dar certo. Porque a gente era muito amigo, a gente se gostava, a gente tinha... Os assuntos eram bacanas, só que assim, quando não tem o Autor do Amor, não tem como dar certo. Então, nós terminamos machucados, magoados. Ele não falou comigo, nem eu falei com ele, enfim. E daí, nesse período, foi quando eu conheci o Autor do Amor. E daí eu me curei, foi 1 ano de cura. Foi assim, na primeira quinta-feira que você veio, já se curou? Não, foi um processo, porque, como a gente falou, eu tinha que me libertar, de me livrar dos pensamentos, porque eu era uma pessoa também que eu tinha os meus pensamentos, os meus achismos, entendeu? E daí Deus fez uma limpeza em mim e me transformou, mudou meu pensamento, mudou meu jeito de ser. E daí depois, isso 2 anos sem nos encontrar. Aí a gente se encontrou. E 2 anos. Encontro, ele viu a diferença em mim. Ele viu luz em mim. E foi quando ele ficou interessado também em conhecer esse Autor do Amor, entendeu? E aí, quando eu apresentei para ele, o trouxe para a igreja depois de um tempo, mas aí eu também coloquei limites. Porque não foi assim, eu não fiquei emocionada, meu ex-namorado, o homem que eu amei, está vindo para a igreja. Não agiu com sentimento? Não agi com sentimento. Eu confesso que eu fiquei meio balançada, mas aí a minha fé falou mais alto e eu coloquei no altar. Colocou em prática o que você aprendia? Exatamente, eu coloquei em prática e eu fiz um desafio com Deus, eu coloquei no altar e não olhei mais, pastor. E foi o tempo que ele também teve a experiência com Deus e ele foi transformado num novo homem. Pastor, era impossível a gente estar junto. Era impossível a nossa história, entendeu? Assim, olha quanto tempo a gente conta esse testemunho, mas até hoje eu me emociono porque o que Deus fez na minha vida devido à minha fidelidade no altar, Ele me deu muito mais do que eu imaginei. Eu não imaginava voltar com meu marido. Quando ele veio para a igreja, que eu tirei o coração dele de fato e de verdade, eu olhava ele como uma alma. Olha lá o Alexandre. Entendeu? Eu não imaginava o que Deus ia fazer na nossa vida. E eu falei, Senhor, a minha vida sentimental está no seu altar. Eu não quero sofrer como eu sofri, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou te glorificar na minha vida sentimental. E ele me deu o homem que hoje a gente conta a nossa história, pastor, para glorificar a Deus, porque a gente não tem ressentimento, a gente não tem passado, a gente não tem nada. A gente hoje vive o que de fato Deus prometeu, o amor que vem da fé. E aí você se curou, se libertou dos vícios daquela vida lá torta? Exatamente, eu consegui abandonar, né? E o mais interessante, né, que como ela falou, o que me chamou a atenção realmente foi a diferença que eu vi nela, né? Ela era uma quando a gente namorava, quando a gente se conheceu, e outra completamente diferente quando a gente se reencontrou. A gente ficou sem contato algum durante aí quase 3 anos, 2 anos e pouco. Quando a gente se reencontrou, eu vi a mudança no semblante,
no caráter, na maneira de falar, de agir, pensamentos, propósitos de vida. Estava fazendo faculdade, estudando. Outra Eduarda, né? Então, na hora que veio o aperto, que veio o sofrimento, porque ninguém aguenta ficar levando essa vida aí que a gente vê nas fotos ali durante muito tempo, né? Então, chega uma hora que cansa, chega uma hora que tudo enjoa, né? Então, no auge do meu sofrimento, quando eu estava no fundo do poço, eu entendi que o que faltava na minha vida era Deus. E aí ela já tinha colocado essa sede na minha boca, de conhecer esse Deus, de ir buscar esse Deus. Então, um belo dia, eu voltando de uma dessas aventuras loucas, de uma balada, eu no ônibus de ressaca lá, cheio de cachaça, me chega uma mensagem dela: vai ter uma vigília hoje, quero que você venha. E aí eu fui, daquele dia em diante, começou todo um processo. Fez um pacto com Deus. Fiz um pacto com Deus e Deus transformou por completo. Quanto tempo de casado? 8 anos, né? Caminhando para 8 anos. Feliz. Felizes, temos paz dentro da nossa casa. Hoje, quem convive conosco lá, a vizinhança, nunca vai ouvir uma discussão, uma briga, um desentendimento, nada. Hoje temos perfeita paz dentro de casa.